Bem-vindo, bem-vinda a este momento de culto. Saúdo aos membros da paróquia aqui de Canarana e a todos os demais amigos e conhecidos que nos acompanham neste momento. É muito bom, mais uma vez, compartilhar com vocês a palavra de Deus. E nesse compartilhar, perceber o quanto Deus também tem cuidado e tem estado presente em nossas vidas. Que a paz, que o amor e a graça do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Quero saudá-los com a palavra do Salmo 23, versículo 6, que nos diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi aqui não diz talvez bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, ou possivelmente, ou tem um pressentimento que a bondade e a misericórdia me seguirão. Não, ele diz certamente. Davi, ele acreditava num Deus seguro, em um Deus que faz promessas seguras, com uma base segura. E por ser Deus um Deus de segurança, fielmente ele diz, certamente. Se o Senhor é o pastor que guia o seu rebanho, podemos dizer que bondade e misericórdia são os dois cães pastores que guardam a retaguarda do rebanho. Não só a bondade, porque nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia. Não só a misericórdia, porque somos frágeis e necessitamos da bondade. Precisamos de ambos, bondade e misericórdia. E são as duas, a bondade e a misericórdia, que nos seguirão todos os dias. Não apenas a maioria ou alguns dias, mas sim todos os dias da nossa vida. Mas Davi ressalta ainda, me seguirão todos os dias da minha vida. Davi visualiza um Deus móvel, ativo, um Deus que nos segue, um Deus que nos segue com a sua bondade e misericórdia. Pergunto, você já se sentiu sendo seguido por Deus? Muitas vezes não notamos, não reconhecemos, não percebemos que Deus está perto. Mas é Ele que nos dá força. Ele nunca nos deixa, sempre paciente, fielmente presente. E Ele ainda nos segue todos os dias da nossa vida. Quero convidá-lo a um momento de oração e nós nos colocamos diante de Deus. Querido Deus, nos colocamos em Tua presença, reconhecendo que necessitamos da Tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Obrigado por nos seguires todos os dias com seu agir em nós e através do Teu Espírito Santo. Obrigado por Te fazeres presente em todos os momentos da nossa vida. Obrigado por renovares as forças para continuarmos seguindo os dias que virão, na certeza de que sempre Tu estás conosco. Reconhecemos que em muitos momentos somos tomados de dúvidas e incertezas, mas elas também colocamos diante de Ti. Assim também pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nos afastamos da Tua presença e não confiamos em Tua palavra. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa falta de confiança e amor. Fortalece-nos e renova-nos para que continuemos a seguir-te em confiança. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero convidá-los neste momento a escutarmos um hino que diz assim: tens o teu tempo todo em tuas mãos. Se você conhecer, você pode cantá-lo junto também. Tens
vida, mudas minha história. Meu coração te dou, faz-o firme em ti. Sofra as dores do mundo ao meu redor, sem coragem olho pra amanhã. Mas me amas, não me deixas só. Pai, tu vens me consolar. Tens meu tempo todo em tuas mãos. Calmo e seguro estou por confiar em ti. Traz nova vida, mudas minha história. Meu coração te dou, faz-o firme em ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam e cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Tens meu tempo todo em tuas mãos. Calmo e seguro estou por confiar em ti. Traz nova vida, mudas minha história. Meu coração te dou, faz-o firme em ti. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus queridos, Deus é bom, sempre bom. Às vezes, porém, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom. Conto uma história. Havia um súdito que dizia sempre para o rei: Deus é bom. Um dia eles saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse: Deus é bom. O rei então mandou prendê-lo. Noutra caçada, o rei foi capturado por índios. E na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito, porque lhe faltava um dedo. O rei foi solto e chegou para o súdito e lhe disse: É verdade, Deus é bom. Mas por que então eu lhe mandei para a prisão? O súdito respondeu: Porque se eu estivesse contigo, eu seria sacrificado. Vivemos um momento de tempestades. As tempestades não anulam a bondade de Deus. Não haveria o arco-íris sem a tempestade, sem o dom da lágrima, sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite traz as trevas. Leio nesta mensagem para vocês deste domingo o texto de Marcos 4, os versículos 35 a 41, que nos diz assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebatavam contra tanta força em cima do barco que ele
já estava cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Como são as tempestades da vida? Em primeiro lugar, as tempestades da vida, elas são inesperadas. O mar da Galileia era famoso por suas tempestades. Na verdade, é um lago localizado aproximadamente a 224 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. Ventos que sopravam intensificavam nas proximidades do lago, causando assim as tempestades, umas tempestades violentas e inesperadas. As tempestades da vida também são inesperadas. Um acidente, uma enfermidade, uma crise, um desemprego. As tempestades não mandam telegrama. Elas não chegam em nossa vida sem mandar antes um recado dizendo estou chegando. Não, elas são inesperadas. Elas não pedem licença para adentrar em nossas vidas e em nossas casas. Muitas tempestades nos deixam profundamente abalados. Os discípulos de Jesus tinham passado o dia ouvindo o Mestre e fazendo a sua obra, mas isto não os isentou da tempestade. Eles amavam a Jesus e tinham deixado tudo para segui-lo, mas isso não os poupou do mar revolto. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada do cristão. Em segundo lugar, as tempestades da vida são perigosas. O Evangelho de Marcos diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas arrebatavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água. As tempestades da vida também são ameaçadoras. Elas são perigosas, são verdadeiros abalos sísmicos e terremotos em nossas vidas. Muitas vezes as tempestades da vida chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas de nossa vida abaladas. Põe no chão aquilo que levamos anos para construir. E um casamento, então, pode se desfazer pela tempestade. E, de repente, uma doença incurável abala a família. Um acidente trágico pode também atingir essa família. Uma amizade que naufraga também pela traição. Em terceiro lugar, as tempestades da vida são inadministráveis. As tempestades, às vezes, são maiores que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade. Mas eles nada puderam fazer para enfrentar a fúria do vento. E aí, a saída foi clamar a Jesus. O problema era maior que a capacidade deles de resolver. Há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência.
Não temos força para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas. Em quarto lugar, as tempestades da vida são surpreendentes. As tempestades podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O mar da Galileia era um lugar muito conhecido pelos discípulos. Alguns eram pescadores profissionais e eles conheciam como um palmo aquele lago. Eles tinham conhecimento daquele lugar. Esse era o lugar onde eles tiravam o ganha-pão deles. Mas agora é neste lugar que eles estão em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia ser administrável torna-se uma força incontrolável. Os discípulos de Jesus, mesmo estando junto com o Mestre, enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade do Mestre e mesmo assim enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus mandou eles estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir. E mesmo assim, eles enfrentaram uma tempestade. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa das tempestades. Jesus passara todo aquele dia ensinando os discípulos as parábolas do reino. Mas agora viria uma lição prática. Jesus, ele sabia da tempestade. A tempestade ajudou os discípulos, então, a enfrentarem e a entenderem que nós podemos confiar, sim, em Jesus. Também nas tempestades da vida. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Em nossas tempestades, às vezes, temos também essa sensação de que parece que Deus está dormindo. Às vezes temos a sensação de que Deus não está atento aos dramas da nossa vida. Mas ainda quero ressaltar 3 perguntas que aparecem nesta palavra, nesse texto, durante a tempestade. Primeiro, a primeira pergunta diz: Mestre, não te importas que pereçamos? A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. O perigo maior que enfrentamos não é a fúria dos ventos ao nosso redor, mas é a incredulidade dentro de nós. A segunda pergunta é: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos falharam no teste prático. Eles revelaram o medo e a sua falta de fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque nós duvidamos que Deus está no controle. Desesperamos porque julgamos que nós estamos abandonados. O destino dos discípulos, ao passarem pela tempestade, não era o naufrágio, mas a outra margem. E ele diz: passemos para a outra margem. E quando Jesus diz: passemos para a outra margem, Ele cumpre. Ele cumpre a sua promessa. As promessas de Jesus não são frustradas. E a terceira pergunta que destaco é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, as tempestades de Deus podem dizer que elas também nos são pedagógicas. Elas sempre querem nos ensinar alguma coisa. Aprendemos mais na tempestade do que na calmaria. Não é verdade?
através do livramento da tempestade, os discípulos viram a grandeza singular de Jesus. E Jesus é aquele que veio estabelecer o reino de Deus. Jesus, ele é perfeitamente homem, porque ele dorme no barco. Mas Jesus também é perfeitamente Deus, porque ele ordena para que o vento cesse. Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. O contexto mostra que Jesus é Senhor sobre cada circunstância da nossa vida. Antes, os discípulos tinham medo da natureza. Agora eles temem o Criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados pelo vento. Agora eles estão cheios de temor pelo Senhor dos ventos. Agora cheios de temor e admiração diante do poder de Jesus. E eu te pergunto, a quem você teme? As circunstâncias ou ao Senhor das circunstâncias? Que as tempestades da vida, que as tempestades da nossa vida possam permitir que nós cresçamos e que assim nós também possamos crescer na nossa proximidade com o Senhor que domina sobre todas as coisas da nossa vida. Que você possa meditar sobre estas palavras e que Deus te abençoe. Amém. Convido você para que nesse momento nós nos coloquemos novamente em oração. E ao final da oração nós queremos juntos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Por isso nós nos coloquemos agora em oração. Amado Deus, Tu és o Senhor sobre todas as coisas, em todos os momentos e situações em nossas vidas. Venhas e nos dirija, fortaleça e nos assegures da Tua presença frente às tempestades da vida. Ajude-nos a confiar e a temer por Teu cuidado, proteção e ação em nossas vidas. Pedimos por todos aqueles que neste momento lidam com as tempestades inesperadas em suas vidas. Pelos doentes, os enlutados, os desempregados, os cansados, os deprimidos, os fragilizados. Enfim, Senhor, pedimos que Tu os alcance em sua bondade e misericórdia. Ampare e fortaleça cada um em sua dificuldade. Esteja também com os governantes de nosso país, para que eles também possam encontrar a direção em Ti para as suas decisões e para dirigir o nosso país nesse tempo de adversidade. Imploramos por piedade, ó Senhor, que Teus ouvidos se inclinem ao clamor deste Teu povo. Apressa-te com a Tua salvação. Assim, Senhor, colocamos diante de Ti toda a nossa vida, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero, assim, deixar com vocês a bênção para este domingo, também para esta semana. Que Deus, na sua bondade e misericórdia, dirija, guie e fortaleça o seu caminhar diário e também te dê da sua paz. Que você tenha uma semana abençoada, um domingo abençoado e até ao nosso próximo encontro. Mas também queremos assim, ainda nesse tempo, escutar o próximo hino que nos diz assim:
sossegai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me envolvem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas até